Muito bem, agora a pergunta 72. Como a palavra é eficaz para a salvação? O Espírito Santo, o Espírito de Deus faz da leitura, mas especialmente da pregação da palavra, meios eficazes para convicção e conversão de pecadores, e os edifica em santidade e consolação por meio da fé para a salvação. Esse artigo é bem interessante. O Espírito de Deus faz da leitura, mas especialmente da palavra, da pregação da palavra, meios eficazes para convicção e conversão de pecadores. Como é que o indivíduo pode ser convertido e convencido do seu pecado? Pela pregação da verdadeira palavra de Deus, pelo Evangelho. E também a palavra os edifica. A palavra de Deus tem como objetivo edificar os crentes em santidade, ou transformar a mente, ou dar uma cosmovisão cristã. E também consolação, porque nós precisamos ser consolados em todas as nossas lutas, em todos os nossos problemas, especialmente quando pecamos e voltamos. Todo mundo que erra e volta meio ressabiado, meio desconfiado. Será que você é aceito? Vai ser aceito. E a palavra de Deus nos consola. Por meio da fé para a salvação. E os textos indicados, Salmo 19, versículo 7, um versículo lindíssimo. Salmo 19, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São expressões paralelas para se referir à lei do Senhor mesmo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Restaura de uma condição que estava ruim antes. Né? Como eu falei, quando nós erramos, nós pecamos, a lei do Senhor também nos restaura. Nos mostra o nosso pecado, mas também a sua observância pelo arrependimento nos restaura a comunhão com Deus. A expressão testemunho do Senhor significa a mesma coisa de lei do Senhor. Então a gente pode ler esse versículo assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a lei do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. 1 aos Tessalonicenses 1:6. Quando nós somos convertidos a Deus, a nossa vida é completamente mudada, irmãos. Quando você lê a história da conversão dos Tessalonicenses, você vai perceber que eles efetivamente foram mudados. Isso foi um testemunho muito grande. Diz assim, Paulo está falando, dentre outras coisas, e vos tornastes nossos imitadores e do Senhor. O verdadeiro cristão busca ser imitador, tanto daqueles que o ensinam a sua palavra, aliás, Hebreus fala isso, né? Para ver a fé dos vossos líderes e seguir. E vos tornastes nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, mesmo em meio a muita tribulação. A palavra de Deus, quando atinge a nossa vida, não importa as dificuldades que a gente esteja enfrentando. A alegria que vem do Espírito Santo supera tudo isso. É algo completamente inexplicável para o mundo. Como é que uma pessoa cheia de problemas, e às vezes passando por perseguições, como era o caso da igreja de Tessalônica, pode ter a alegria do Espírito Santo, a fé e a coragem para lutar, a fortaleza para fortalecer os irmãos, a consolação para consolar os outros irmãos, o ânimo para animar os outros irmãos no meio de tantas dificuldades que eles passavam. Isso vem do Espírito Santo. E Romanos 1,16, né, um texto bastante conhecido de todos, que fala sobre o poder do Evangelho. Tudo isso só é possível porque o Evangelho não é uma mera teoria. O Evangelho é o poder de Deus. O indivíduo pensar que o Evangelho é mera intelecção é desconhecer completamente o que a Bíblia ensina. É um desconhecimento absoluto de teologia bíblica, de teologia em geral. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus. Evangelho não é uma mensagem que você, gostei dessa mensagem, que legal. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E quando você lê Romanos, principalmente, você vai ver que este poder é o mesmo poder que ressuscita Jesus dentre os mortos, que é a habitação do Espírito Santo em nós. Então, ninguém pode crer no Evangelho de Jesus Cristo se não for por operação de Deus. Ou Deus abre o nosso coração,
ou nós vamos ouvir, achar até legal, bacana, bonito, mas nós nunca vamos nos converter. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se ele atinge poderosamente a vida de alguém, a pessoa se converte. Se ele não atingiu, a pessoa é uma religiosa, muitas vezes. Gente boa, gente fina, tudo bem, mas não salvo. É diferente você ser uma boa pessoa, uma pessoa religiosa e um salvo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque foi a eles revelado em primeiro lugar, e depois dos gregos, ou dos gentios em geral. Mas é o poder de Deus.